Olá, muito prazer estar com vocês. Quero aqui me apresentar. Eu sou o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos. Eu sou formado em teologia, tenho mestrado em teologia. E hoje eu queria trazer para vocês aí um subsídio, né? Um material a mais para o início da revista da CPAD para esse quarto trimestre. Então nós estamos chegando aí ao final do ano e esse quarto trimestre, que vai começar agora no próximo domingo, as lições, essa revista tem como título o Apóstolo Paulo. Né? Vamos ver aqui lições da vida e ministério desse ilustre personagem, o Apóstolo Paulo, que foi separado por Deus para ser apóstolo aos gentios. Então vamos ver durante esse trimestre, esse último trimestre do ano, lições da vida desse grande homem. Né? E a primeira lição vai falar um pouquinho sobre o mundo do apóstolo Paulo. E eu queria trazer para vocês aqui alguns comentários que podem ajudá-lo nessa primeira aula, e não só na primeira aula, no decorrer das aulas, no decorrer das lições. Vamos pensar um pouquinho como Deus é fantástico, como Deus trabalhou tanto na vida do apóstolo Paulo, e usando também as circunstâncias naquela época. Veja bem que o tempo de Jesus, e eu gostaria de ler um texto com vocês para explicar isso, que é Gálatas 4:4. Olha o que diz Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz o seguinte: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, Deus, ele trabalhou durante 400 anos, aquele período chamado período intertestamentário. Foram 400 anos de silêncio profético, mas durante esse período, embora não houvesse nenhum profeta usado por Deus, mas Deus estava trabalhando nos bastidores, Deus estava trabalhando por detrás do cenário, preparando o cenário, preparando o mundo para a vinda do Messias. E Paulo aproveita esse mundo que foi criado, elaborado por Deus, para entrar em cena e ser usado por Deus para levar o Evangelho. Então eu queria destacar aqui algumas coisas para mostrar essas circunstâncias, esse mundo que Paulo vivia, que foi também o mundo em que Jesus viveu. Quando a gente olha para o livro de Daniel, nós vemos lá o sonho da estátua de Nabucodonosor, e essa estátua fala de 4 grandes impérios. Houve essa sucessão desses 4 grandes impérios até a vinda de Jesus. E nessa sucessão dos 4 grandes impérios, Deus, como eu disse, Deus estava preparando o mundo para a vinda de Jesus. E Paulo aproveitou esse palco. Cada um desses impérios trouxeram algo valioso que ajudou na disseminação do evangelho, tanto no período de Jesus como também no período de Paulo. Veja o Império Babilônico, que é representado no sonho de Nabucodonosor como a cabeça de ouro. Quando o povo estava na Babilônia, não tinha mais o templo. E lá, para eles conservarem a cultura, a religiosidade e a adoração, eles criaram a sinagoga. E a sinagoga foi tão boa que quando eles retornaram, eles implantaram a sinagoga em Israel, no povo judeu. E você veja bem que no tempo de Jesus, Jesus fez uso da sinagoga. Paulo também. Paulo, em suas viagens missionárias para todo lugar que ele ia, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga judaica para ir lá e pregar o evangelho. Então Deus preparou lá e usou o cativeiro babilônico para implantar a sinagoga, para ensinar a lei para o povo de Deus. E como eu disse, Paulo fez uso disso. Essa foi a contribuição do Império Romano. Qual foi a contribuição do Império Medo-Persa que sucedeu o Império Romano? Os medos e os persas contribuíram para o retorno
do povo que estava no cativeiro. O povo de Deus retornou para a sua pátria. A gente vê isso no livro de Esdras, vê isso em Isaías 41, tanto em Jeremias. Deus usa lá o rei Ciro para permitir o retorno do povo de Israel para a sua pátria. E ainda trazer de volta os utensílios que Nabucodonosor tinha levado. Depois do Império Medo-Persa, sucedeu-se o Império Grego, com Alexandre o Grande. O Império Grego implantou a cultura helênica e também o idioma grego, que se tornou o idioma universal. Os gregos eram um povo pensante, inquiridores, e a cultura grega foi difundida e isso ajudou bastante. E na sucessão do Império Grego veio o Império Romano. E é justamente esse império onde entra em cena Jesus e entra em cena Paulo. Roma conquistou tudo. E o que fez o Império Romano? Resolveu manter a cultura helênica e a linguagem universal. Então, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, todos eles falavam a sua língua materna e o grego. Havia uma facilidade de comunicação. E foi nesse período que 70 sábios judeus se uniram e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa versão é chamada da Septuaginta, a versão de 70. Então o povo, além de se comunicar por ter uma linguagem universal, podia ter acesso às Escrituras. Isso ajudou bastante Paulo a difundir o Evangelho. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Além disso, os romanos mantinham um padrão de não influenciar e não se intrometer nas questões religiosas. Os povos que foram conquistados pelo Império Romano tinham a liberdade de adorar os seus deuses. E todas as questões religiosas, o Império Romano não se intrometia, eram resolvidas pelos povos. Tanto é que o povo judeu criaram na época o Sinédrio, que eram 70 homens que resolviam as questões religiosas. O Sinédrio era composto por esses 70 homens, fariseus e saduceus. Paulo fazia parte do Sinédrio. Foi o Sinédrio que julgou e condenou Jesus. Foi o Sinédrio que julgou e condenou Estevão. E foi esse mesmo Sinédrio que tentou condenar Paulo. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo. Então, gente, além disso, o Império Romano, na época, contribuiu com as estradas bem pavimentadas, com a guarda romana. Havia o que era chamado de a Pax Romana. As pessoas podiam andar em segurança. Os romanos pavimentaram grandes estradas, fizeram grandes pontes. Haviam duas grandes rotas, chamadas Via Inácia e a Via Ápia. A Via Ápia é que ligava todo o canto ao centro do império, a capital do império, que era Roma. E a Via Inácia que ligava as grandes metrópoles. Isso facilitou as viagens missionárias de Paulo, como também as rotas marítimas. Paulo pôde chegar em várias cidades com essas facilidades oferecidas pelo Império Romano. Tudo isso foi a mão de Deus preparando esse palco, tanto para a vinda do Messias, como também para a disseminação do Evangelho através do apóstolo Paulo, para levar o Evangelho aos gentios. Então esse é o mundo em que Paulo vivia. Um mundo geográfico e cultural e espiritual que favorecia a pregação do Evangelho. A despeito de toda a perseguição que a gente encontra ali pela igreja, livro de Atos, mas a gente vê que a igreja crescia. Em Atos 2, no primeiro sermão de Pedro, houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. Em Atos 4, esse número chegou a quase 5.000. Em Atos 6, já era uma multidão de discípulos, não apenas de crentes, de discípulos. Em Atos 8, o evangelho vai para Samaria. Em Atos 11, o evangelho vai para Antioquia. E lá, pela primeira vez, os apóstolos, os discípulos, são chamados de cristãos. Em Atos 13, Deus usa a vida do apóstolo Paulo para levar, juntamente com Barnabé, o evangelho a outras
outras localidades através das viagens missionárias. E aí eu quero falar um pouquinho agora sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus usou não apenas as circunstâncias, o mundo do apóstolo Paulo, mas o próprio apóstolo Paulo. Veja que Paulo era um camarada culto. Ele estudou e ele era poliglota. Ele falava o hebraico, o aramaico, falava o grego, o latim e ainda falava a língua dos anjos. E Deus usou isso. Veja que o apóstolo Paulo tinha tanta cultura que, na sua defesa diante do rei Agripa, o rei ficou tão extasiado que disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Deus usou esse homem, que a princípio queria perseguir a igreja, mas teve um encontro fantástico com Jesus no caminho de Damasco e a sua vida foi transformada. Deus o cega literalmente, mas abre os seus olhos espirituais para entender que ele seria um homem útil, um vaso escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Deus usa toda essa cultura, toda essa sabedoria de Paulo. Deus usa também a dupla cidadania de Paulo. Eu já vi algumas pessoas dizendo que ele era Saulo, mas no caminho de Damasco teve encontro com Jesus, caiu do cavalo e o nome dele foi mudado para Paulo. Isso não é verdade. Se você ler Atos 13, versículo 9, você vai ver que diz lá, todavia Saulo, que também se chama Paulo. Saulo era o seu nome judeu, mas ele tinha a cidadania romana adquirida do seu pai e tinha o nome Paulo. E isso o ajudou bastante a circular livremente pelas cidades, pelas províncias romanas. Isso o ajudou também para se livrar da condenação do Sinédrio, dos judeus que queriam condená-lo e matá-lo. E ele apelou para o imperador porque tinha a cidadania romana. Isso ajudou também para ser protegido pela guarda do imperador quando os judeus queriam matá-lo. Então Deus usa tudo isso. O próprio Paulo fala um pouquinho sobre a vida dele, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui em Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo diz a respeito dele. E Deus usa esse homem com toda essa cultura, com todo esse zelo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Ele diz o seguinte: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outra pessoa pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na lei, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, Paulo fazendo a sua autobiografia, fazendo um pouquinho a respeito dele. A Bíblia não fala muito sobre a infância de Paulo, mas pelo que a gente entende, um rapaz que teve uma cultura fantástica. Como eu disse, falava vários idiomas, sabia discursar, conhecia de filosofia, que você vê lá em Atos 17, no Areópago de Atenas, discutindo com os epicureus, com os estoicos, com aqueles filósofos, falando de igual para igual, usando a própria cultura, a própria filosofia
e a própria religiosidade, a mitologia grega, para pregar a Deus, quando ele fala lá do Deus desconhecido. Então Deus usou esse personagem fantástico, Paulo. E a gente vê o ministério dele, de apóstolo aos gentios, começando literalmente no capítulo 13 de Atos, quando ele é separado pelo Espírito Santo para ir realizar a viagem missionária, a primeira viagem com Barnabé. Deus usou esse camarada, que no judaísmo, como ele mesmo diz, era irrepreensível, era um homem zeloso e por causa do zelo para a lei, começou a perseguir os cristãos. E quando ele teve esse encontro com Jesus, esse zelo não ficou inerte. Muito pelo contrário, ele usa esse zelo agora, não mais para perseguir os cristãos, mas para pregar Jesus. E ele faz de tudo. Enfrenta obstáculos, prisões, perseguições, como ele mesmo diz em 2 Coríntios 12, né? O espinho na carne também, mas ele enfrenta tudo isso. Passa por cima de tudo isso para levar o evangelho a várias localidades naquela época. Como eu disse antes, Deus usou o aspecto da geografia e todas aquelas sucessões dos impérios, e agora o Império Romano, para promover a facilidade do avanço do evangelho através desse personagem fantástico, o apóstolo Paulo. Você, como professor, deve passar isso para os seus alunos. Mostrar que eles também precisam se colocar à disposição de Deus, que também precisam estudar, que precisam se aprimorar para ser usado com mais afinco por Deus, para levar o evangelho, né? E trazer também, contextualizar aquele mundo da época de Paulo e o mundo que nós estamos vivendo hoje. Na época de Paulo, ele podia doutrinar a igreja através de cartas, podia viajar através de navio. Hoje nós temos avião, temos automóvel, ainda temos o navio. Hoje a gente não precisa mais de carta, embora a carta ainda seja usada, né? Mas nós temos as redes sociais para levar o evangelho a lugares longínquos em questão de segundos. Nós temos aí essas facilidades. E se você se dispor a trabalhar para Deus e estudar, se aperfeiçoar como o apóstolo Paulo, né? Dominar outras línguas, melhor ainda. Você pode levar o evangelho a várias pessoas através das mídias, das redes sociais, usando aí as várias línguas que você estudar. Da mesma forma que Deus usou Paulo, ele quer te usar. Da mesma forma que aquele contexto histórico, cultural, geográfico, na época de Paulo foi favorável para o avanço do evangelho, hoje nós temos um palco também favorável para o avanço do evangelho. Você pode notar isso nesse período de pandemia, em que as igrejas precisaram ser fechadas e as pessoas não podiam mais cultuar presencialmente, mas o evangelho não ficou parado, porque as igrejas se mobilizaram e fizeram live, transmitiram culto aí ao vivo, através das redes sociais, das mídias. Isso é recurso que Deus dá para o seu povo hoje no século XXI. Assim como o apóstolo Paulo pôde levar o evangelho para todas aquelas localidades ali, naquela época, hoje você pode fazer também. Então você que é professor, incentive os seus alunos. Você também que é professor, se aprimore, estude, se capacite cada vez mais, se recicle. E mostre para os seus alunos que a palavra de Deus não está algemada, como o apóstolo Paulo disse. Desafie os seus alunos para se oferecerem, para serem usados por Deus, tal como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que levou o evangelho naquela época para todos aqueles lugares, através das viagens missionárias. Deus usou ele grandemente. Como eu disse, usou as circunstâncias e usou a vida de Paulo. Usou o zelo dele, usou a cultura dele. Veja quanta coisa Paulo deixou para a gente.
Ele fundou várias igrejas, igreja de Corinto, de Tessalônica, igreja de Colosso, da Galácia, de Roma. Escreveu carta para essas igrejas, deixou registrado para nós 13 cartas. Formou pastores como Tito, como Timóteo. Ganhou várias almas para Jesus. Discipulou e treinou grandes líderes. É esse personagem que nós vamos estudar nesse quarto trimestre da revista da CPAD. Esse grande homem que foi usado por Deus para fazer diferença. E apesar de todas as decepções que ele teve, todos os obstáculos, todas as perseguições, mas ele não desistiu, foi até o final. E ele, brilhantemente, as suas últimas palavras estão lá, em 2 Timóteo 4, 6 a 8, né? Já estou prestes a ser oferecido por libação, mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E assim como Deus usou Paulo, mais uma vez eu digo, Deus quer usar você. E você que é professor, mostre isso para os seus alunos. Faça uma introdução fantástica, mostrando o que nós vamos aprender nesse quarto trimestre. Incentive e desafie os seus alunos a viajarem com Paulo em cada viagem missionária, a extraírem para eles lições valiosas para transmitirem para os outros. Fica aqui essa pequena contribuição para você. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja usado como canal de bênção, aí como professor para os seus alunos aí a partir do próximo domingo, que vai iniciar esse quarto trimestre letivo dessa nova revista que fala do apóstolo Paulo e do mundo e das circunstâncias que Deus usou para a propagação do Evangelho. Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu peço também encarecidamente que você acesse o nosso canal do YouTube, dê lá sua curtida, faça sua inscrição se você não é inscrito, né? Compartilhe esses comentários com seus amigos, com seus professores, com as suas igrejas. Peça para que eles se inscrevam também e compartilhem com os outros, né? É fundamental que a gente coloque esse canal em evidência e eu estou aqui me comprometendo a trazer para vocês aí um pouquinho do meu conhecimento para ajudar vocês aí nessa caminhada, nesse ministério fantástico que é ensinar a palavra de Deus, a palavra que traz vida eterna. Então, conto com você para curtir, para se inscrever, ativar o sininho para receber nossa notificação e compartilhar com o máximo de pessoas. Deus te abençoe grandemente. Amém.